inconfundível quando ele chega, quando a história muda de situação. Da tristeza ele faz a alegria, faz tornar em bênção toda a maldição. Da fome ele é o alimento, da morte ele é vida, meu irmão. Da tua presença não tem impossível, quando Jesus chega é inconfundível. Deus seja louvado. Queridos, eu quero cumprimentar a todos nesta manhã missionária com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os que trouxeram Bíblia, por favor, por gentileza, ainda de pé, rapidinho, Ezequiel, livro do profeta e missionário Ezequiel, o seu capítulo de número 2. Quero agradecer a Deus por sua bondade em estarmos aqui comungando com os irmãos e sermos o canal transmissor desta feita da sua palavra poderosa. Deus tem falado e vai continuar falando. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Dependemos, precisamos, necessitamos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Antônio Moura de forma poderosa. Também nos fez o convite de estarmos aqui juntamente com a sua mãe. Que Deus lhe abençoe. Nós estamos ali hospedados, uma bênção, né? Uma equipe, pastor Regis, pastor Sérgio e outros também. É uma bênção, irmãos. Deus tem feito proezas, Deus tem feito coisas gloriosas, tá bom? Eu quero nesse momento também mandar um alô aos internautas, nossa igreja, a Igreja Apostólica do Avivamento Pentecostal também em Brasília. Deus possa abençoar minha esposa que está remando comigo ali do meu lado. Não pude estar, mas é uma mulher que tem desbravado também a obra comigo, está lá segurando, né, enquanto nós estamos aqui. Vamos ficar aqui até o dia 19, até o encerramento deste congresso, e depois vamos ficar por aí também cumprindo algumas agendas, mas vamos para o que Deus tem para nós nesta manhã, amém? Ezequiel capítulo 2, quem achou, diga amém. Ezequiel no seu capítulo de número 2, Deus seja louvado. Irmãos, eu estou aqui alimentado, vitaminado, nutrido pelas palavras que já tem passado aqui os profetas, e é Deus bradando, é Deus falando. Oh Jeová, tu és tremendo, amém? Ezequiel capítulo 2, no seu versículo de número 1, diz assim: Deus abençoe pastor Cássio Forte, viu? Profeta mesmo, glória a Deus. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio. Filho do homem, eu te envio. Então não era só profeta, era missionário. Missionário é aquele que é enviado aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Amém. Podem sentar, mas sente adorando, exaltando a Deus. Meus irmãos queridos, já estamos familiarizados com a história deste missionário, do profeta Ezequiel, mas eu tenho certeza absoluta que Deus continuará falando e trazendo algumas revelações para, de forma não só coletiva, mas individual, que a sua igreja precisa, a sua igreja necessita. E por esta razão é que eu creio, que eu acredito que Deus falará muito forte ainda conosco a partir deste momento também. O profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, ele faz parte da categoria, da galeria dos profetas maiores da Bíblia Sagrada, assim como também Isaías, Jeremias e Daniel, que também é um dos profetas escatológicos da Bíblia Sagrada. Mas isso não quer dizer ou significa que esses profetas que aqui foram destacados e que são rotulados pela teologia de profetas maiores é superior aos demais profetas da Bíblia Sagrada. Na verdade, o que é levado em consideração aqui é a quantidade e também o volume
de profecias, a durabilidade também do ministério de cada um. No caso do profeta Ezequiel, ele começou a profetizar no ano 593 antes de Cristo, lá no cativeiro babilônico, e a durabilidade do seu ministério foi de aproximadamente 23 anos. O profeta Ezequiel, ele profetizou vivendo uma vida sempre cheia e saturada do Espírito Santo de Deus. Ele vinha de uma família de sacerdotes. Seu avô era sacerdote, seu pai também foi sacerdote, e pelo andar da carruagem e também pela cultura e tradição que sempre teve bastante influência sobre o povo judeu, acreditamos que Ezequiel também seria um sacerdote. Falando de cultura e também falando de tradição, é do conhecimento, acredito aqui, de quase todos, que os judeus eles têm o costume de levar as suas crianças a partir da idade de 5 anos para as escolas rabínicas, para serem doutrinadas, ensinadas acerca da Torá e também dos mandamentos, que eram para mais de 600, para ser mais preciso, 613 mandamentos. No caso da criança judia, mas de chamada sacerdotal, este doutrinamento, este ensinamento, ele era mais rigoroso. A criança, ela tinha que memorizar todo o mandamento da idade de 5 anos até a idade de 12 anos. Por quê, pastor Leonardo? Porque era inadmissível para a nação de Israel e para o colégio sacerdotal um sacerdote leigo, um sacerdote que não tivesse conhecimento e intimidade com a lei do Deus de Israel. O sacerdote, ele tinha que conhecer a lei. O sacerdote, ele tinha que ter intimidade com a lei. O sacerdote, ele tinha que ter um preparo para pregar, explicar, apregoar a lei do Senhor. O sacerdote, ele tinha que estar apto para responder e falar também da lei, independentemente do questionamento que fosse feito a ele dentro da lei do Senhor, dentro da Torá. O sacerdote também, ele tinha que estar preparado para fazer acontecer a parte litúrgica do culto, que acontecia lá no templo central em Jerusalém, dentro das leis sacerdotais. O sacerdote, ele tinha que estar apto, porque essa também fazia parte de sua missão, de interceder pelo povo, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a prosperidade de Deus pelo povo. O sacerdote, ele tinha que estar apto até mesmo para realizar casamentos, se assim ele fosse chamado, dependendo do seu currículo espiritual, sendo positivo, dependendo do seu currículo ministerial, sacerdotal, dependendo também da sua dedicação, do seu zelo, do seu compromisso, do seu amor, do seu comportamento como sacerdote, dependendo também do seu caráter, da sua conduta, aleluia, da sua índole. Havia a possibilidade deste sacerdote subir de cargo para o cargo mais alto que havia no estado de Israel, eclesiasticamente falando, no âmbito espiritual e religioso, que era o de sumo sacerdote. Um sumo sacerdote era uma autoridade, aleluias, que tinha muita influência em seu estado, em tudo que ele também fosse fazer. Um sumo sacerdote, ele tinha grande autoridade, não somente religiosa, como também espiritual. O sumo sacerdote, ele tinha grande influência, até mesmo na área política. Segundo Flávio Joséfo, ele vai afirmar dizendo que ao todo existiu 83 sumos sacerdotes, começando de Arão, indo até o último, que foi Fanias, que foi aquele que foi consagrado e que foi o último também nos anos 70 depois de Cristo, ali na destruição de Jerusalém. Pastor Leonardo, o que é um sumo sacerdote? Eu já sei que é uma autoridade. Para você não perder o fio da meada e acompanhar comigo o meu raciocínio, um sumo sacerdote, aleluia, para você compreender de uma forma mais fácil, era como se fosse um tipo de pastor, de pastores. Pronto, para você entender, era como se fosse um tipo de pastor presidente. Assim
Como existem coisas que só o pastor presidente tem autoridade para fazer, autonomia para fazer, havia coisas que só o sumo sacerdote tinha autoridade, autorização divina para fazer e para realizar. Somente o sumo sacerdote, por exemplo, no dia da sua consagração, ele recebia uma porção abundante de óleo sobre a sua cabeça, diferente dos sacerdotes, diferente dos subsacerdotes, que eram os seus coadjuvantes do sumo sacerdote, que era um tipo de chefe de sacerdotes. O sumo sacerdote, no dia da sua consagração, ele recebia uma porção gigantesca de óleo sobre a sua cabeça, que a sua roupa ficava impregnada, encharcada de tanto azeite, de tanto óleo que era derramado sobre a sua cabeça. Você se lembra do Salmo de número 133, que o óleo bateu na cabeça e veio para a barba de Arão, e veio para as vestes, e as suas vestes ficou ensopada. Pastor Leonardo, o que isso significa? Fala exatamente, aleluia, da consagração, do dia que Arão foi consagrado, e consequentemente acontecia também este ritual nos outros sumos sacerdotes que foram levantados na história de Israel. Escuta, existe também uma outra diferenciação no sumo sacerdote. E o que é, pastor Leonardo? Somente o sumo sacerdote, ele tinha liberdade de consultar a Deus através do Urim e do Tumim, que ficava no seu peitoral, no peito direito e no peito esquerdo, que era uma forma especial de saber qual era a vontade de Deus. Somente ele, se tivesse todo o colégio com vários sacerdotes, dezenas e dezenas de sacerdotes, quando o sumo sacerdote chegava, ele tinha autoridade de consultar a Deus e de buscar a sua vontade. Somente também o sumo sacerdote, ele tinha liberdade de entrar no lugar mais santo, que era o lugar santíssimo, que ficava no santuário, no tabernáculo. Os irmãos são sabedores, aqueles que gostam de escola bíblica dominical não terá dificuldade de compreender isso. Vocês são conhecedores que o tabernáculo, o santuário, ele era dividido em 3 etapas: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Eu quero que você repita comigo, por gentileza, todos de forma uníssona. Diga comigo: átrio. Mais forte, diga átrio. Diga lugar santo e santo dos santos. Agora diga assim: santo dos santos, átrio, e diga lugar santo. Escuta bem, somente o sumo sacerdote tinha autoridade de penetrar, de entrar, de adentrar no santo dos santos. No átrio, tanto o levita como os subsacerdotes, sacerdote comum, eles entravam, e quando eles entravam naquele lugar, eles se deparavam, aleluias, com o altar do sacrifício, aonde o homem renovava a sua aliança com Deus. Entrando ali mesmo naquele espaço no átrio, havia também a bacia de bronze com água limpa. Todos tinham que lavar suas mãos e os seus pés antes de ministrar perante o Senhor. Após sair daquele lugar, saindo daquele espaço do átrio, você entraria no lugar santo. Entrando de frente para o santuário, do seu lado esquerdo estaria o candelabro, que era uma espécie de lamparina da época, feita de ouro puro. E do lado direito, o lado oposto, havia uma mesa também, aleluia, feita com material de acácia, madeira de acácia, e coberta de ouro. E em cima desta mesa havia 12 pães. Cada pão representava uma tribo de Israel, que por sinal também eram 12, conhecido como os pães da proposição. Mais adiante, naquele ambiente, naquele espaço, ainda no lugar santo, tinha o altar, aleluia, do incenso, bem próximo da cortina do véu. E depois daquele lugar, tinha o lugar mais santo, mais sagrado, e lá dentro tinha a arca da aliança. Dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que tinha florescido, e tinha também o maná, que foi providência de Deus no deserto
aberto para o seu povo para matar a sua fome. E pastor Leonardo, quem entrava lá? Somente o sumo sacerdote. Isso de ano em ano, no dia da expiação. Se qualquer sacerdote, aleluia, o sacerdote comum, se qualquer levita chegasse e batesse no peito, eu vou entrar, porque eu sou fulano de tal sacerdote, eu tenho autorização. Ele era fulminado, ele morria na hora, ele era morto na hora, porque não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma para entrar, aleluia, no lugar mais santo. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote. Entrando lá, ele contemplava a glória de Deus. Entrando lá, ele via e enxergava a glória de Deus. Entrando lá, ele era envolvido pela fumaça, pela Shekinah, pela graça de Deus. Entrando lá, ele ficava maravilhado, admirando e adorando a presença daquele que enche os céus e que está enchendo esse santuário aqui nesta manhã também. Entrando lá, ele adorava o eterno, que é digno de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. O sumo sacerdote, só ele tinha a permissão divina de entrar naquele lugar. E é por esta razão que todo sacerdote, se fosse feita uma enquete, uma pesquisa, se fosse perguntado para a escola, para o colégio sacerdotal: gente, qual é os sonhos de vocês? Qual é o maior sonho de vocês? Todos de forma uníssona, eu não tenho sombra de dúvida em afirmar isso, diria, aleluia, com muita fé no peito: o meu sonho é de um dia ser sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele não entra só no átrio. O sumo sacerdote, ele não entra só no lugar santo. O sumo sacerdote, ele entra no santo dos santos para contemplar a beleza da santidade daquele que é, daquele que pode, daquele que faz, daquele que é soberano. Todo sacerdote sonhava isso, eu não tenho dúvida. Mas para ser um sumo sacerdote, havia uma exigência. E qual é, pastor Leonardo? Para ser um sumo sacerdote, a pessoa, o sacerdote comum, ele tinha que ser um sacerdote aprovado. E para ser um sumo sacerdote aprovado, vinha as exigências sacerdotais. Primeiro, ele tinha que fazer parte da tribo de Levi. Isso mesmo, ele tinha que ter genética, sangue, DNA de sacerdote. Para ele ser um sacerdote aprovado, ele tinha também que estudar 8 horas por dia, em 6 dias da semana, durante 8 anos. Era uma espécie de faculdade. Para ele ser um sacerdote aprovado, ele tinha também que ter o seu estado físico perfeito. Para ele ser um sacerdote, ele não podia ser cego, surdo, mudo, paralítico, ele não podia ter mancha na pele, ele não podia ter nenhum defeito, nenhuma deficiência física, ele não podia ter osso quebrado, ossos fraturados. Caso contrário, não serviria para o ofício sacerdotal. Para ser um sacerdote aprovado, senhores e senhoras, eu não sei se você vai gostar, mas eu terei que falar isso: ele tinha que ser esposo de uma só mulher, de uma só esposa, em uma época onde a poligamia estava no apogeu, em seu auge. Isso era difícil, irmãos, mas se ele quisesse ser, aleluia, um sacerdote aprovado, tinha que cumprir essas exigências. Tendo tudo isso e outras coisas a mais, ele tinha também que ter a idade de 30 anos, que era o costume do óleo ser derramado sobre a cabeça e ser levantados como sacerdote, segundo Números, como a Bíblia mesmo nos afirma, no seu capítulo 4, do seu versículo de número 3. Agora escuta, olha para o nosso homem, olha para Ezequiel, olha para o missionário Ezequiel. Ezequiel está apto, Ezequiel está preparado, Ezequiel, ele está pronto para ser um sacerdote. Ele tem o seu estado físico perfeito, ele não tem nenhuma deficiência física,
é casado com uma só esposa, com uma só mulher. Ezequiel é levita, faz parte da tribo de Levi. Ezequiel, ele tem sangue sacerdotal correndo em suas veias, está preparado para a realização de seu grande sonho, qual o pastor Leonardo, de sacerdote. Só que ele ainda não tem 30 anos, é só esperar. E digo, uma grande realização de sonhos, porque, aleluia, em uma linguagem e uma visão, dentro de uma conjectura, parece que eu vejo, e não vou pecar nisso, parece que eu vejo Ezequiel ainda, na sua idade, quem sabe de 10, 12 anos, olhando para o seu pai, depois que o seu pai chega, Buzi, depois que ele chega de um culto pentecostal, de um congresso de avivamento como este, depois que ele chega de uma manhã missionária, cheio de Deus, de uma ministração poderosa, com uma roupa diferente, colorida, com um cheiro que está exalando da sua roupa, do incenso, chega em casa um pouco cansado, mas feliz porque está fazendo a obra de Deus, e o seu filho corre para ele, dá um abraço e diz: papai, eu estava com saudade, da onde o senhor está vindo? Que roupa diferente é essa? Que cheiro é esse, meu pai? E o seu pai, cheio de Deus, feliz, com um sorriso no rosto, olha para o seu filho, porque é coisa de menino, faz um cafuné na sua cabeça e diz: filho, eu estou vindo do culto, eu estou vindo da igreja, eu estou cheio de Deus, e esse cheiro aqui é o incenso, eu estava ministrando, senti hoje a presença de Deus, e essa roupa aqui é uma roupa especificamente feita só para nós sacerdotes. Teu avô um dia usou, teu pai hoje usa, e amanhã, meu filho, quem vai usar vai ser tu. Amanhã tu vai ser o sacerdote. Ezequiel crescia, aleluia, em um ambiente, em um lar espiritual e sacerdotal, e cheio de sonhos, crendo que um dia ele seria sacerdote. Afinal de contas, ele está estudando para isso, ele tem essa esperança. Eu penso que ele pensava: um dia você como meu avô foi, um dia você como meu pai foi, e quem sabe um dia eu entrarei no santo dos santos para contemplar a beleza da santidade do Eterno, para ver a arca da aliança. Eu almejo isso. Só, senhores e senhoras, que faltando aproximadamente 5 anos para a idade de 30 anos, algo acontece que está fora de sua programação e de seu sonho. Eu me atrevo a dizer que o sonho dele virou pesadelo. Por que, pastor Leonardo? Porque faltando apenas 5 anos para 30. 30 era o dia, o ano da consagração, que o óleo derramaria sobre a sua cabeça. 30 era o ano que ele receberia a unção sacerdotal, seria parabenizado, abraçado, beijado pelo seu pai, pela sua mãe, seus familiares e amigos. Com certeza alguém tiraria selfie, foto, falando em uma linguagem contextualizada para os nossos dias de hoje. Com certeza ele colocaria, aleluia, no status do seu zap: hoje foi um dia especial, o meu sonho foi realizado, o óleo foi derramado. Quem sabe, aleluia, ele colocaria em seu Instagram, mas isso não foi possível, porque faltando 5 anos, algo acontece, um pesadelo acontece. Nabucodonosor, um dos maiores imperadores do mundo antigo, de uma das maiores potências, a grande Babilônia, ele envia o seu braço direito, aleluia, o seu homem de confiança, Nebuzaradã, general do seu exército, e diz: vai e traz de lá os judeus para o exílio, para o cativeiro. Teve a primeira leva, teve a primeira deportação, que foi Daniel e seus amigos. Na segunda, Ezequiel é levada. Ninguém pergunta para Ezequiel se esse era o plano dele, ninguém pergunta para Ezequiel se essa era a vontade dele. Simplesmente, aleluia, os babilônicos chegaram como um leão que ataca, que se apodera de sua presa, se apoderaram de Jerusalém, pegaram pelo braço de Ezequiel, que nessa altura tinha cerca de 25 anos, e ninguém pergunta se era a vontade dele de ir para a Babilônia. Forçaram o rapaz, forçaram o menino a fazer uma viagem quilométrica de quase 1.500 quilômetros, e ele foi, pegaram ele pela mão, jogaram na Babilônia, no exílio, nas margens, na colônia, aleluia, no rio Quebar, e disseram: te vira,
dá o teu jeito de viver, te vira, dá o teu jeito de sobreviver. Passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano, passa o quarto, 5 anos na Babilônia, e ele agora está triste, desanimado. É ele que narra a história no seu capítulo de número 1. E aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Oh, glória! Você não entendeu? Aleluias! Ele está dizendo: eu estou no exílio, eu estou no cativeiro, mas os céus se rasgaram, os céus se abriram. Alguém está entendendo? Olha só, alguém está compreendendo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém, pastor Sérgio, alguém está entendendo? Alguém já está entendendo o que Deus está falando? Alamanda é como Nabiassuriandaraia. Aleluias! Agora ele tem 30 anos. Aleluias! O ano da sua consagração. Ele está na frente do rio Quebar. Nada tira do meu coração que ele está em profunda meditação, em reflexão, fazendo uma retrospectiva, pastor Cássio, de tudo que aconteceu na sua história. Ele está perguntando: por que eu não fui sacerdote? Por que o óleo não foi derramado na minha cabeça? Quem sabe ele, com muito temor, olhou para os céus e disse: Deus, por que o Senhor não esperou mais 5 anos? Eu seria consagrado, o óleo seria derramado na minha cabeça, porque tudo que Ezequiel queria, senhores e senhoras, era fazer a obra de Deus com sinceridade, vestir a camisa, ministrar perante o Senhor e ser um obreiro aprovado. Tudo que Ezequiel queria era realizar os seus sonhos dentro daquilo que estava como lei sacerdotal lá no livro de Levítico e também de Números. Só que isso não foi possível, e agora ele está sensível. Quem sabe as lágrimas sendo derramadas, descendo pelos seus olhos, seu coração está batendo forte, palpitando forte. Ele está confuso, ele está em crise internamente, que é a crise existencial, uma das piores que o ser humano pode passar. Ele não está entendendo nada. Há um ponto de interrogação, aleluia, gigantesco na sua cabeça. Por quê? Porque eu não entendo. Ele está lá desanimado, enquanto as águas do rio Quebar estão descendo. Está desanimado, cabisbaixo, entristecido, aleluia, desesperançado, desacreditado. Ele não crê mais em promessa, ele não crê mais em profecia, em milagre, ele não crê mais em nada disso. Só que a Bíblia diz que é nesse momento de sensibilidade, de reflexão, é nesse momento que os céus se descortina, que os céus se rasga, que o céu se abre, e ele tem visões de Deus. Oh, glória! Meu Deus! É nesse momento, no momento de maior angústia do profeta, Deus se revela para ele. Os céus se abrem. Pastor Leonardo, eu ainda não entendi. Tu vai entender agora. Eu ainda não compreendi. Tu vai compreender agora. Porque essa palavra que eu estou pregando, ela tem endereço para alguém aqui. Ela tem endereço. Eu não sei como é que você entrou aqui neste santuário. Eu não sei como é que você adentrou neste lugar. Eu não sei como é que você veio. Eu não sei como é que está o teu estado emocional. Eu não sei como é que está o teu psicológico. Eu não sei se você está abalado devido aos últimos acontecimentos. Tem pessoas que chegaram aqui, quem sabe pastores, missionários, cantores, que têm sonhos, que têm sonhado, e você até então não tem visto os sonhos se concretizar. Muitas coisas aconteceram. Você planejou, você projetou, você sonhou, você investiu, você se dedicou, você até perseverou, aleluias. Só que de repente o sonho virou pesadelo, e você está perguntando: Deus, por quê?
que eu estou frustrado? Por que eu estou tão decepcionado? Me decepcionaram, eu estou ferido, eu estou ferida, eu estou magoado. Eu sonhei, eu acreditei, eu investi, mas me traíram, me empunhalaram pelas costas. Ó Deus, eu estou arrasado. E você chegou aqui, alabaçu que amante cai amantui, pensando: eu vou, mas não acredito mais em promessa. Eu vou, mas não acredito mais em milagre. Eu vou, mas não acredito mais em profecia, em profeta, em palavras proféticas. Só que Deus hoje está dizendo nesta manhã, nesse encerramento desta semana missionária: recaia, tocou, menébia, súbia. Tu vai contemplar os meus céus abertos. E céus abertos significa revelação de Deus, profeta. Céus abertos significa Deus gritando: eu estou chegando. E comigo, profeta, comigo, Ezequiel, eu estou levando a resposta. Eu vou tirar a confusão, eu vou acabar com esse sofrimento, eu vou acabar com essa dor, eu vou acabar com essa crise, eu vou acabar com tudo essa mágoa. Eu vou, profeta. Céus abertos significa Deus dizendo: eu estou chegando, eu vou terminar com essa crise, eu vou te mostrar que os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos não são maiores, eles são maiores, eles são maiores, são maiores do que o teu, são maiores do que... Alguém acredita? Alguém acredita? Alguém acredita? Alguém crê nisso aí? Alguém crê? São maiores. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Tem gente que acredita, tem gente que está acreditando, tem gente que está pegando, tem gente que está recebendo. Pastor Antônio Moura, aleluia, os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os teus. Os planos de Deus são maiores, 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 são maiores. Caia, súbia, e carabia canto kia, e manto rimanarraçui. Meu Deus, escuta, para encerrar, de carabassuri andará. Ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Como sacerdote, pastor Sérgio, o senhor sabe disso, ele só teria a chance de ver o altar do sacrifício. Só teria a chance de ver a bacia de bronze, a chance de ver o candelabro profeta, de ver a mesa com os pães, o altar do incenso, talvez a arca. Aí Deus vem e diz: eu vou te mostrar que os meus planos são maiores. Eu vou te mostrar os céus abertos do lado de dentro, coisa que como sacerdote e nem sumo sacerdote jamais viria. Shendei que becarabacaia. Ezequiel, Nabucodonosor frustrou teus planos, foi? Foi. Nebuzaradã também, não foi? Foi. Os babilônicos, o exército, foi, Senhor. O diabo, a secretaria do inferno, todo mundo, Senhor, estou magoado, essa é a verdade. Pois agora eu vou te mostrar que os meus planos são maiores. Eu vou te mostrar que os meus sonhos são maiores. Tu não entende nada que aconteceu, nada, Deus, nada. Agora eu vou te mostrar, aleluia, vê aí, vê, o que? Vê anjo, vê querubim, vê nuvem de fogo, vê a minha glória, vê roda por dentro de uma outra roda, em sua circunferência cheia de olhos, vê esse mistério que tu jamais assistiria, viria, vê o meu trono como de safira, me vê, Isaías, me vê, Ezequiel. Carabassuriandaraia, levanto como a narasúbia. Eu quero que você se coloque de pé, se coloca de pé. Tem gente que chegou aqui, depois disso aqui precisa profetizar, gente? Pelo amor de Deus.
Tem gente que chegou aqui, aleluia, e precisava de uma resposta, não estava entendendo nada, portas fechadas, agenda tudo trancada, ninguém convida para nada. Tem gente que chegou aqui, gravou CD, DVD, não há curtidas, não há um número muito grande de visualização, e você no teu quarto perguntando: Deus, o que foi? Onde eu errei? Onde eu pequei? Onde eu falei? E Deus manda eu te dizer: te prepara, os meus sonhos vão chegar na tua vida. Esse momento de exílio, de cativeiro vai passar. Pode soltar. Esse momento de prova vai passar. Aleluia. Esse vale, esse deserto, aleluia, vai passar. Segura a mão do seu irmão, aleluia, segura a mão dele, segura, aleluia, a mão dele, ou a mão dela. Olha para ele, olha para ele enquanto a cantora louva. Diga assim: ó, te prepara. Só diz isso para ele, ele vai entender tudo. Diz: te prepara. É para dizer aqui na tribuna. Diga: te prepara. Te prepara. É assim mesmo.